No Saber Direito desta semana, locações e a lei do inquilinato. Regras, direitos e deveres do locador e do locatário. Garantias, tipos de locação e as ações previstas na legislação. As aulas são com o professor Leonardo Volpatti. Sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Esse programa é uma realização da TV Justiça. Eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado, especialista em direito imobiliário, militante na área. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 4 sobre lei do inquilinato na prática. Mais especificamente, nós vamos tratar da ação de despejo e da ação de consignação de aluguel. Vamos lá? Pois bem, pessoal, como vocês bem sabem, estamos na nossa quarta aula, já mencionei algumas vezes, a lei do inquilinato ela é uma legislação mista, no sentido de ter as regras de direito material, as regras de direito imobiliário, e também as regras de direito processual, que visam estipular os procedimentos em caso que ocorra algumas situações que a lei prevê. As situações que a lei prevê, basicamente, e as que pode acontecer no âmbito do contrato de locação, no âmbito da locação como negócio jurídico, é basicamente a possibilidade do inquilino e do locador descumprirem as regras contratuais da locação, mais especificamente no caso do locatário, que é o inquilino, descumprir o pagamento dos aluguéis, descumprir o pagamento das obrigações acessórias, descumprir alguma lei ou alguma regra prevista, alguma obrigação estipulada no âmbito do contrato de locação. São vários os casos, né? A gente tratou especificamente na segunda aula dos direitos e deveres do locador e do locatário. Descumpridos aqueles direitos e deveres previstos na lei, ou descumprido uma cláusula contratual que dê margem ao fim daquela relação contratual, dê insegurança naquela relação contratual, o locador poderá promover a ação de despejo. A ação de despejo é a ação apropriada para que o locador reaveja o seu imóvel de volta, imóvel qual consta na locação. Então, da mesma forma que a lei, os valores da lei do inquilinato buscam preservar a continuidade da locação, garantindo ao inquilino locatário e garantindo também nos contratos nas locações residenciais o direito à moradia, a permanência, desenvolvimento da sua família, da sua convivência social naquele imóvel. E nos casos das locações não comerciais, não residenciais, as comerciais, de permanecer e proteger o ponto e o fundo de comércio, também há o direito do locador de buscar uma ação de despejo, que é o instrumento adequado para reaver o imóvel, caso haja um descumprimento das regras legais, das obrigações do locatário e também das regras contratuais. A ação de despejo, ela foi evoluindo ao longo da nossa história jurídica, buscando ter mais celeridade, né? Para quê? Porque a lei do inquilinato ela tem um impacto muito grande em relação à sociedade e à economia social. Se você não garante a segurança jurídica adequada ao locador, muito provavelmente o locador, aquele que tem um segundo imóvel, terceiro imóvel, não vai querer locar esse imóvel. Por quê? Porque no passado, esse imóvel
era colocado à disposição, mas para se retirar o inquilino e o locatário daquele imóvel era uma circunstância muito difícil, né? Porque existia uma série de mecanismos processuais que inviabilizava ou fazia com que se demorasse demasiadamente o direito do locador reaver imóvel, né? Para se ter noção, não se havia o efeito suspensivo da ação de despejo. Então, até acontecer o despejo, tinha todo um procedimento onde, ao fim, deveria constar o trânsito julgado. Aí sim ia ter o mandado, ia ser emitido realmente a decisão judicial para despejar aquele inquilino. Então, o que acontecia? Peticionava-se num sistema de processo físico o despejo, aguardava a citação, depois da citação, prazo para contestação, depois da contestação, poderia ter agravos, né, naquela circunstância. Decidido em primeira instância, poderia ter contestação, apelação, que iria para a segunda instância. E nisso, efeito suspensivo acontecendo, na prática, o inquilino permanecia no imóvel, tanto o inquilino de locações residenciais quanto não residenciais. Mais à frente, a gente vai tratar do direito à ação renovatória, eu já adiantei na nossa última aula, mas acontecia a mesma circunstância. Muitas vezes, aquele locatário não tinha direito à ação renovatória porque não cumpriu os requisitos legais, especificamente aqueles atinentes da evolução doutrinária e jurisprudencial que deu margem ao artigo 51 e 52. E aí o que acontecia? Ele fazia a defesa da ação renovatória e ia sendo julgado até acontecer o trânsito de julgado. Aquele imóvel ficava sendo utilizado, explorado de maneira comercial e o locador a ver navios, sem ter direito a reaver o imóvel, né? Sem ter direito de ter aquele direito real ao imóvel novamente. Então, a legislação, a Lei do Inquilinato, de 1991, com as modificações de 2009 e 2012, ela buscou, o intuito da lei, né, principalmente a lei original de 1991, depois das alterações, mas a original, era da celeridade, né? Era da celeridade, de cortar o efeito suspensivo, ou seja, criar a possibilidade de despejo liminar, que é uma decisão antecipatória, não ter que aguardar o trânsito julgado, se fosse cumprido alguns requisitos que eu vou mencionar logo mais. Então, esse é o arcabouço histórico dessas ações, né? Em especial a ação de despejo. Buscar conciliar direito material com direito processual e ações próprias numa única legislação para dar segurança jurídica ao mercado imobiliário e garantir também investimentos e avanços na área imobiliária para que a sociedade toda usufrua desses investimentos. Nesse caso, especificamente, também cabe mencionar a possibilidade, né, da ação de despejo. Eu já mencionei algumas vezes, mas a evolução do legislador de conceder a possibilidade de denúncia vazia, que era a denúncia que é o ato jurídico que dá início ao processo do locador de reaver o imóvel, né, de maneira consensual, com a saída voluntária do inquilino locatário do imóvel, mediante a entrega das chaves, que é o que simboliza a saída, e a vistoria também, final. E também a ação, essa possibilidade que o legislador concedeu de se fazer essa denúncia vazia quando nos contratos igual ou superior a 30 meses, né? Os contratos não residenciais. Então, esse é o arcabouço histórico da legislação e nós vamos adentrar agora especificamente as normas que tratam
do despejo e como funciona o procedimento de despejo, né? O artigo 59 traz um rol taxativo de como pode acontecer o despejo, né? Especificamente o despejo liminar. O despejo liminar, a legislação prevê que ele é possível de acontecer em 15 dias, visando dar celeridade no processo, né? Para aqueles locatários que não cumprirem, aqueles inquilinos que não cumprirem as obrigações principais e acessórias da locação. O objetivo, como eu bem disse, é que o locador reaveja seu imóvel, né? O rol taxativo das questões do despejo liminar. Inciso 1 do artigo 59. O descumprimento de acordo celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, na qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Ou seja, houve um descumprimento de um acordo, dá margem à ação de despejo. Inciso 2. O disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita de rescisão de contrato de trabalho, ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. É naqueles casos que eu mencionei também, daquela empresa que loca o imóvel para os seus trabalhadores, colaboradores, e quer reaver o imóvel porque houve realmente uma rescisão do contrato de trabalho do trabalhador. Então a empresa reaver o seu imóvel que ele locou para o seu colaborador. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido ela proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Locação de temporada, eu já disse também, acho que foi na aula anterior, falando da questão das qualidades da locação de temporada, que tem prazo determinado de até 90 dias. Passado esse prazo, se o inquilino permanecer no imóvel e não ajuizada a ação de despejo, pode se transformar transformar aquele contrato de locação por temporada por um contrato por prazo indeterminado. Aí a natureza jurídica, as consequências jurídicas se modificam. A morte inciso 4º, a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas pela lei. Então é o caso quando o locatário vem a falecer, não deixa sucessor legítimo e, eventualmente, o locador não conhece daquelas pessoas que não têm o direito de subrogação dos direitos do polo do locatário. Esse direito do locatário não se perpassa para outros legitimados, logo eles não são legitimados para figurar na relação jurídica locatícia e vão ser despejados. O locador pode promover ação de despejo. A permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação celebrada com o locatário. Então, em caso do sublocatário, aquela circunstância que o locador autoriza o locatário a fazer uma sublocação por um termo escrito ou previsto no contrato de locação originário. E aí, nesse caso, o sublocatário permanece no imóvel mesmo após a extinção da locação. Então, acaba o prazo da locação ou acontece o despejo, o sublocatário permanece lá. Como eu bem disse, o contrato de sublocação ele é um contrato derivado. Então, se o contrato originário de locação se extingue, o de sublocação se extingue como consequência jurídica por ser um contrato de natureza derivada. No inciso 6º, o disposto no inciso 4º do parágrafo 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo, ele se recusa a consenti-las. Então, aqueles casos, o poder público notifica, falando da necessidade de se fazer reparações no imóvel, ou da necessidade de proteger a coletividade ali ao redor por ser um imóvel antigo ou precisar de alguma reparação. E o locatário não permite não se pode fazer a obra com o locatário dentro da obra, então a locação se torna inviável.
ou o locatário não permite que aconteça essas obras, né? Nas locações não residenciais eu havia citado como exemplo a questão de um posto de gasolina que tem um vazamento e um dano ambiental dos tanques. Os tanques ficam debaixo da terra e muitos deles não são jaquetados, né? E em algumas circunstâncias há o vazamento de óleo, diesel, de gasolina, de álcool, contaminando o lençol freático. O poder público faz uma sondagem, o órgão de proteção ambiental faz uma sondagem, descobre que tem vazamento. Determina que seja feitas as reparações ambientais. O locatário nada faz e não deixa o locador fazer. Ele pode promover uma ação de despejo liminar, com pedido liminar, para retirar o locatário e desfazer a locação. Nos casos de término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia, apta a manter a segurança inaugural do imóvel. São aqueles casos, e aí fica na experiência jurídica, que muitos advogados de direito imobiliário orientam até que se faça contratos de locação sem garantia, sem nenhuma modalidade, sem aquelas 4 modalidades, aquele rol exemplificativo que nós mencionamos. Mas qual que é a vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia? A vantagem, basicamente, é a possibilidade de despejo liminar. O imóvel não está garantido, né? Ou não foi apresentado nenhuma garantia no prazo estipulado, né? Quando há substituição de fiador, ou quando a caução é consumida, por exemplo, no caso de multa, né? Por exemplo, multa condominial. Aquele inquilino locatário que começa a agir com atos antissociais dentro do condomínio, começa a gerar multa, aquela multa já ultrapassa o valor da garantia de uma caução de 3 valores de aluguéis, logo perdeu-se a garantia, é possível promover uma ação de despejo com liminar, para desocupação em 15 dias. Naqueles casos também, onde o término do prazo de locação não residencial, tendo sido proposta o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. Ou seja, naqueles casos de locação não residencial, comercial, em que o locador quer para utilização própria. Dependendo da circunstância, a gente falou isso nas regras de locação não residencial, o locador não poderá utilizar no mesmo ramo, né? Se ele não tiver constituído o fundo de comércio previamente. Quando houver a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento ajustado, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas por não ter sido contratado ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente de motivo. Aquele caso também da ausência de garantias. Pois bem, pessoal, são os casos de despejo liminar, que é o que a lei busca dar celeridade a uma decisão antecipatória para buscar satisfazer e dar segurança jurídica ao locador. O que acontece? Existe a possibilidade também do locatário de purgar a mora. A lei faculta essa possibilidade para o locatário uma vez. É o que fala a inteligência do artigo, do parágrafo 3º desse mesmo, do artigo 59. No caso do inciso 9 do parágrafo 1º desse artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se dentro dos 15 dias concedidos para desocupação do imóvel, independente de cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos na forma prevista no inciso 2º do artigo 62. Como eu disse, né, possibilidade de purgar a mora, né, possibilidade do inquilino ir lá e tentar manter o contrato de locação purgando a mora pagando. Para fazer jus ao direito à ação de despejo,
o locador deverá fazer prova da propriedade do imóvel. Tem que trazer uma certidão no processo mostrando que ele tem o direito real. Ele é o proprietário do imóvel. E, portanto, ele tem legitimidade processual para promover a ação de despejo contra aquele locatário que tem o direito de usar o imóvel. E também cabe mencionar que poderá haver acumulação de pedidos, ou seja, pode-se acumular o pedido de pagamento dos aluguéis e das obrigações vencidas e também o desejo de realizar o despejo daquele locatário. Então você pode acumular o quê? Aí é uma questão também de estratégia processual, né? Porque se você acumula, né, você vai trabalhar com acumulação de multa que eventualmente o locatário te deve, de aluguéis atrasados, de obrigações acessórias, sei lá, ele não pagou IPTU, tomou multa de condomínio, não pagou o seguro, né? Você pode acumular isso com o desejo também de despejá-lo, né? E eventualmente executar esses valores depois. E ter uma decisão judicial condenatória que poderá ser depois um título executivo judicial para cobrança desses valores, para até exercício de protesto, né, no cartório de títulos, utilizando aquela decisão judicial e buscando posteriormente adentrar a esfera patrimonial daquele locatário, cobrando essas obrigações. Mas também existe a possibilidade de eventualmente ajuizar a sua ação de despejo, demonstrar realmente a falta de pagamento dos aluguéis e encargos, mas buscar através do contrato, e é importante também ter os requisitos do contrato, cumprir os requisitos para ele se tornar um título executivo extrajudicial, para você promover futuramente uma ação de execução, só daquelas partes, né? Aquelas partes daqueles aluguéis e obrigações vencidas. Talvez até para você conseguir, paralelamente, uma agilidade, né, em invadir a esfera patrimonial daquele que te deve e também, paralelamente, conseguir o despejo, que é reaver o imóvel. Então, receber o que tem para receber e despejar e reaver o imóvel. Ou reaver o imóvel e receber na mesma decisão judicial. O fiador e o locador poderão purgar a mora em até 15 dias da citação, se pagar os valores atualizados, que são as multas, juros, mora, custos de honorários e aluguéis. O fiador poderá fazer isso também, em nome do locatário, caso assim se queira. Ele pode purgar a mora pelo locatário e posteriormente até cobrar esse valor da purgação da mora, uma ação de regresso diante do locador. Esse instituto de purgação da mora, como eu disse, ele é um instituto que pode ser praticado uma única vez, certo? Então ele faculta, o legislador dá uma segunda chance para aquele locatário, para que ele consiga salvar aquela relação locatícia, para que ele consiga permanecer no imóvel por uma circunstância eventual de inadimplemento. Ele vai lá, purga a mora por uma vez e consegue manter a relação locatícia e evitar o despejo. O critério é que se faça isso, o locador não poderá fazer isso se ele tiver utilizado esse benefício nos últimos 24 meses. Pois bem, não purgou a mora, o processo tramitou e as circunstâncias foram se agravando e já não tem mais defesa. O locatário fez sua defesa ou deixou ocorrer em habeas e, no caso, teve julgado procedente a ação, né? Julgado procedente, o que acontece? O juiz vai expedir, vai determinar a expedição, né, de mandado de despejo
dando prazo para que o inquilino desocupe, para que haja desocupação voluntária em até 30 dias. Então, vocês vejam bem que a legislação faculta, dá oportunidade para que o inquilino entregue as chaves, saia do imóvel de maneira pacífica, sem uma intervenção direta do poder coercitivo do Estado. Ele tem que exercer isso em 30 dias. Caso ele não exerça em 30 dias, recebeu notificação do mandado de despejo, não sai em 30 dias, aí a coisa começa a complicar. Diz o parágrafo 1º: os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. O que vai acontecer? Mediante uma ação coercitiva do Estado, podendo se valer até de força policial, podendo se valer até de um arrombamento da residência ou do imóvel comercial, o Estado adentra necessariamente a esfera residencial, a esfera comercial daquele locatário e começa a fazer o despejo. Nomeia um depositário que vai ficar com aqueles bens em juízo e começa a fazer o despejo. Existe o caso também em que o imóvel pode ser abandonado após o ajuizamento da ação e o locador poderá se emitir na posse, ou seja, se colocar na posse novamente havendo imóvel, né? Mas veja bem como é forte, né? Como que a atuação estatal é forte. E veja que na lei do inquilinato, a todo momento existe a possibilidade das partes agirem no âmbito da sua autonomia da vontade, de maneira voluntária e colaborarem com, às vezes, uma saída do imóvel, às vezes com a possibilidade de revisionar o aluguel no curso da locação, mas caso isso não ocorra, para pacificação e para resguardar os direitos, poderá haver uma intervenção estatal efetiva e na letra fria da lei, de maneira constritiva, para garantir o direito, ora do locador, ora do locatário. Dito isso, pessoal, agora nós adentramos a ação de consignação de aluguel e acessórios de locação. Para que serve essa ação locatícia? Hoje em dia, em 1991, foi pensado a possibilidade de haver, decorrente da própria consignação em pagamento, que já prevê alguns aspectos do Código Civil e do Código de Processo Civil. Mas na época, em 1991, quando foi pensada essa ação, não se tinha, como se tem hoje, tantos mecanismos e tantos procedimentos extrajudiciais. Então, a consignação de aluguel, a ação de consignação de aluguel, é uma ação judicial, a qual o locatário visa garantir a permanência no imóvel, garantir a relação locatícia, para que não haja despejo. E para isso, para ele evitar o despejo e não ficar em mora, não ficar devendo, não ficar descumprindo as obrigações contratuais, sofrer sanção e multa e despejo por causa disso, ele vai lá e conseguir o pagamento do que ele deve. Como eu disse, a locação é um contrato ao qual um bem imóvel é disposto, o locador dispõe de seu bem imóvel para um locatário que passa a usufruir e usar desse imóvel, né? Só que, para ele usufruir, ele tem que ter uma contraprestação onerosa, geralmente pago em dinheiro, moeda nacional. Se o locatário não cumpre a sua obrigação de pagamento,
ele está descumprindo a principal obrigação da natureza, que constitui a natureza da locação. Logo, ele pode ser despejado. Mas, se vocês poderiam pensar, por que um locatário entraria com uma ação, ajuizaria uma ação, movimentaria o judiciário, falando, eu quero pagar, eu quero pagar, eu quero pagar, eu quero pagar. Ele faria isso para não ser despejado, como eu disse, e também para resguardar os direitos dele como inquilino, todos os direitos. Eu estou cumprindo como inquilino, como locatário, minhas obrigações. Eu não posso ser retirado daqui. Eu posso permanecer no meu imóvel. O locador não pode fazer uma denúncia vazia em relação a mim, porque eu estou cumprindo a principal obrigação. Então, se o locador não quer receber, eu vou consignar, para mostrar que eu estou de boa fé, que eu estou pagando e cumprindo com minhas obrigações. Então, geralmente, pode acontecer uma circunstância em que o locador, querendo reaver o imóvel, ele começa a dificultar o recebimento de aluguéis. Para quê? Para tentar mascarar uma inadimplência contratual do inquilino locatário, que dá margem para uma ação de despejo com pedido liminar. Então ele não recebe, ele não conversa com o locatário, ele muda de cidade, ele começa a dificultar o pagamento. Aí o locatário, para não cair nessa armadilha, ele vai ter que depositar em juízo aqueles valores, para não ter uma confusão ocasionada pelo locador. E nós vamos tratar aqui quais são os procedimentos que devem constar nessa ação de consignação de aluguel, para que ela tenha validade e tenha eficiência na finalidade que se busca. É verdade que, hoje em dia, não se precisa tanto de ser um procedimento judicial para consignar o aluguel. Poderia ser feito até um procedimento extrajudicial de consignação. Mas a legislação foi feita em 1991. Não existia tantos mecanismos de atuação extrajudicial como nós temos hoje, né? Um procedimento de desjudicialização que nós vivemos tão intensamente nos dias atuais. Vamos lá, os procedimentos. Inciso 1º. A petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo artigo 282 do Código de Processo Civil, que é do Código de Processo Civil antigo, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores. Você quer consignar, locatário? Por favor, junta aí qual aluguel que você está consignando especificamente, sobre qual mês. Está pagando IPTU? Quanto que é o valor do IPTU? Explica certinho para o juiz o que você está consignando referente a quê. Que isso vai facilitar na sua obtenção de sucesso com a consignação. Inciso 2º. Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. Então, o certo mesmo era já peticionar, né, com esses requisitos e já depositar. Mas a lei faculta aqui que, mesmo assim, existe a possibilidade de ser depositado em até 24 horas. Inciso 3º. O pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos. Nesse caso, especificamente, o pedido envolverá a quitação daquelas obrigações que ele quer purgar, que ele quer não ficar inadimplente, para que haja realmente uma efetividade nesse objetivo de quitar as obrigações. Inciso 4º. Não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações
declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento de custos de honorários de 20% do valor do depósito. Então, vamos supor que eu ajuize a ação de consignação de aluguéis, né? Deposito o valor correspondente a cada aluguel e cada obrigação especificamente. O locador não oferece contestação, né? Ou o locador, não há uma defesa que vença a minha argumentação. A lei penaliza nos honorários e nas custas o locador, porque o locador está dificultando a relação social da locação. Ele está dificultando receber os aluguéis por uma questão de descumprimento da própria boa-fé e da postura contratual que ele deveria ter. Logo, ele vai ser penalizado pela lei por tomar essa postura de maneira arbitrária. Mas vamos pensar agora também na possibilidade, quais são as possibilidades de defesa desse réu, desse locador. O que ele pode alegar caso ele seja demandado numa ação de consignação de aluguel? E vamos adentrar especificamente na legislação em si para entendermos essas relações. Quais são as possíveis defesas do locador? A contestação do locador, além da defesa do direito que possa caber, então aqui o artigo deixa aberto para outras questões e outras teses que possam acontecer no caso concreto, ficará distrita quanto à matéria de fato A. Então, assim, basicamente, você tem que seguir esse rol taxativo para você obter sucesso na sua defesa, como na defesa do locador ou como locador. Tá? Não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida. Ou seja, eu, locador, falo para o inquilino locatário, mas eu nunca... Por que você está entrando com uma ação de consignação de aluguéis? Eu sempre me coloquei disposto a receber. Eu falei para você transferir na minha conta. Ou eu falei para você ir lá no escritório e me pagar. Ou eu fui cobrar de você e você não quis pagar. Agora você está entrando com uma ação de consignação. Ou ao ver mora em relação do locador em receber. Não, eu estava disposto a receber no dia 5º que a gente acordou. Ou no 6º dia do vencimento da locação, caso não esteja uma previsão expressa no contrato, né, que é o prazo legal. E aí, você não quis pagar, ou você não pagou na data certa, agora você está entrando com uma ação por quê? Você está errado. Essa é uma tese de defesa do locador. Segunda tese de defesa do locador, quanto aos fatos. Ter sido justa a recusa, dispositivo B. Ter sido justa a recusa, ou seja, você queria me pagar em serviço e nós fizemos um contrato de locação em que você me paga em dinheiro. Então, se você não me pagar em dinheiro, eu não aceito. Nós não acordamos dessa forma no contrato, logo eu não aceito esse pagamento em serviço ou em algum produto ou alguma benfeitoria. Nós acordamos em dinheiro, então eu não vou aceitar dessa forma. Ou, nesse caso específico, pode acontecer, por exemplo, num contrato em que o locador, eventualmente, loque o imóvel comercial, vamos supor, para uma quitanda, e a quitanda, em vez de pagar a locação, o locatário da quitanda, em vez de pagar a locação em dinheiro, quer pagar em fruta. Não foi em fruta que a gente convencionou a locação, até poderia ser, mas não foi assim que a gente convencionou, então eu não aceito. Outra tese de defesa, não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento. Ou seja, por que você está entrando com uma ação de consignação de aluguel, sendo que eu tenho a conta bancária que eu indiquei e você não fez, você fez depósito na conta da minha filha ou em outra conta. Então, assim, você que está errado, né? Não ter sido feito depósito integral. Nessa circunstância, pode acontecer, e é mais demandado, pelo fato de muitas vezes se convencionar em contrato de locação, o pagamento de aluguéis e também as taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias em conjunto, ou IPTU em conjunto.
e ele está pagando exclusivamente só aluguel, né? Só locação. Então também é uma tese de defesa, né? Pois bem, além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objetos da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Ou seja, essa é uma possibilidade processual que ocorre não apenas a defesa do locador, mas uma reconvenção. Olha, é o seguinte, você está consignando aí o pagamento, mas você já atrasou a locação. Eu, em momento algum, me recusei a receber. Você está com essa consignatória agora para tentar ludibriar o juízo ou, eventualmente, escapar de uma ação de despejo. Então, por economia processual, eu já vou pedir, na minha contestação, uma reconvenção para você sair do imóvel. Porque você é devedor contumaz, você não paga aluguel e agora está vindo com esse procedimento consignando, sendo que a gente acordou que você transferiria e você está em mora, você não transferiu na minha conta na data certa, no local certo. Então agora eu quero um despejo. Também, o autor poderá complementar o depósito inicial no prazo de 5 dias, contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de 10% sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dos depósitos. Então você está lá ajuizando a sua ação de consignação, pagamento, a consignação de aluguel, e você faz um cálculo pensando que você está cumprindo com todas as obrigações, mas eventualmente você errou na conta, faltou alguma obrigação que você não percebeu e você não pagou na integralidade. É possível, então, complementar esse depósito inicial em até 5 dias, isso vai ser averiguado pelo procedimento judicial, e com um acréscimo de 10% sobre o valor da diferença, né, com um acréscimo desses 10%. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações. Se você pagar ou complementar o que falta com um acréscimo de 10%, está quitada a obrigação. Você pode permanecer na relação locatícia, você pode permanecer na locação e vai dar margem ao reconvindo para a responsabilidade de pagar os custos honorários advocatícios em torno de 20% do valor do depósito. Dito isso, a gente termina falando sobre a possibilidade do réu levantar a qualquer tempo as importâncias depositadas sobre as quais penda controvérsia. Então, a qualquer tempo, o réu poderá pedir o levantamento desse depósito. Poderá, inclusive, se for um processo muito desgastante, até entregar chaves e deixar o imóvel, né? Pois bem, pessoal, dito todos esses procedimentos das ações locatícias, em especial a ação de despejo e consignação de aluguel, nós, na próxima aula, vamos adentrar nas ações renovatórias, na ação renovatória, e antes da gente passar para a última aula, eu gostaria de aqui chamar o nosso quiz dessa aula para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Primeira pergunta do nosso quiz. São objetivos da ação de despejo. Alternativa A. Reaver o imóvel por parte do locador. Alternativa B. Purgar a mora pagando o aluguel e obrigações acessórias. Alternativa C. Renovar a locação independente da vontade do locador. Alternativa D. Obrigar o locatário a permanecer no imóvel. Vocês já sabem a resposta? Pessoal, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A. O objetivo da ação de despejo, o objetivo principal da ação de despejo é reaver o imóvel por parte do locador.
A alternativa B trata dos objetivos da ação de consignação de aluguel, que eu mencionei agora há pouco, onde existe a possibilidade de purgação da mora, caso o locador se imiscue, se defenda em não receber a locação estipulada. O locador não quer receber o valor referente à locação, logo o locatário entra com a ação consignatória de aluguéis e para purgar a mora e pagar o aluguel e as obrigações acessórias. Alternativa C, renovar a locação independente da vontade do locador, é o objetivo da ação renovatória naqueles imóveis não residenciais, que são aqueles requisitos, cumprido aqueles requisitos dos artigos 51 e 52 da Lei do Inquilinato. E a alternativa D, obrigar o locatário a permanecer no imóvel, é aquela circunstância que não tem uma ação locativa em si, mas que o locatário pode decidir ficar no imóvel ou realmente entregar as chaves. Não é objeto de uma ação locatícia em si, não tem nada a ver com o que foi estipulado. Vamos então para a nossa segunda pergunta do nosso quiz. Na ação de consignação de aluguel, podemos afirmar que, alternativa A, o locatário poderá alegar que não houve recusa ao pagamento de aluguel. Alternativa B, caso o locador não se manifeste em matéria de contestação, deverá se presumir que o valor não é devido. Alternativa C, o locador não poderá pedir em convenção o despejo do locatário. Alternativa D, o locatário não poderá alegar ter sido justa a recusa. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, a alternativa correta, novamente, é a alternativa A. Nós podemos afirmar que a ação de consignação de aluguel tem o objetivo do locatário poder alegar que não houve recusa. Na ação de consignação de aluguel, o locatário poderá alegar que não houve recusa ao pagamento do aluguel. Ou seja, é uma das teses de defesa do locador, caso ele venha a sofrer, seja demandado no polo passivo, como numa ação de consignação de aluguel. Olha, o locatário nunca me procurou para pagar, está dizendo que eu me recusei a pagar, mas eu já tinha indicado o valor de depósito na conta, ele não depositou, eu já tinha dito que se ele quisesse, ele poderia pagar no meu estabelecimento, eu poderia ir lá receber, ele nunca se manifestou, então ele não faz jus à consignatória, à ação de consignação de aluguel, porque eu, locador, nunca me recusei a receber aluguel como ele está alegando nessa ação, logo, não tem interesse de agir nessa ação. Vamos para a nossa terceira pergunta do nosso quiz. É causa de ação de despejo quando o inquilino, alternativa A, o inquilino se recusa a pagar os aluguéis. Alternativa B, o inquilino não respeita a convenção de condomínio, o regimento interno e normas condominiais. Alternativa C, o inquilino recorrentemente descumpre obrigações pactuadas em contrato de locação. Alternativa D, todas as anteriores. Vocês já sabem a resposta? Pois bem, pessoal, nesse caso é a alternativa D, todas as anteriores. Ou seja, é causa da ação de despejo, a ação de despejo tem essa finalidade, e ela ocorre quando o inquilino se recusa a pagar os aluguéis. Ou seja, o inquilino está numa relação locatícia em que o locador está dispondo de um imóvel para ele utilizar e ele não paga os aluguéis. Ou seja, ele está descumprindo o espírito da locação. Logo, o locador pode reaver o imóvel e desfazer aquela relação locatícia, porque não está sendo cumprida
a principal obrigação de uma locação. Na alternativa B, o inquilino não respeita a convenção do condomínio, o regimento interno e normas condominiais. É naqueles casos em que o locador dispõe do seu imóvel, o inquilino adentra aquele imóvel e começa a ter uma conduta antissocial, digamos assim. É uma conduta que fere a coletividade daquele local onde é formado o condomínio. Ou seja, alguns exemplos, por exemplo, o locatário começa a fazer festa depois das 10 da noite, perturbando o sossego. O locatário começa a dirigir em alta velocidade dentro do condomínio, preservando a segurança. E qualquer outra norma, né, qualquer outra norma condominial que prevista na convenção de condomínio, no regimento interno ou nas normas condominiais. A convenção do condomínio é como se fosse a constituição daquele condomínio, são as normas gerais de convivência. O regimento interno são as normas mais específicas de procedimentos e condutas dentro do condomínio, horário de adentrar a área de lazer, dever de não perturbar, que é estipulado pelaquela coletividade. Se começar a ter descumprimento do locatário dessas regras, ele não consegue conviver, ou seja, o direito diz que ele não consegue conviver em condomínio. E além disso, o locador pode ser acionado com as multas condominiais, que aquele locatário está agindo de maneira antissocial, gerando multa e penalizando a locação, penalizando o imóvel, porque a multa ela acaba sendo uma obrigação acessória que segue o principal, que é o imóvel, e fica no imóvel. E o locador pode sofrer uma execução em relação a isso e até perder o imóvel. Então, também é uma ação, é objeto da ação de despejo, o descumprimento dessas normas por parte do locatário. O inquilino recorrentemente descumprir obrigações pactuadas em contrato de locação. Ou seja, você firma um contrato de locação com o inquilino, o locador firma esse contrato, mas não cumpre várias obrigações. Não paga IPTU, perturba o sossego, não faz o seguro de incêndio, muda a finalidade da locação. A locação era com a finalidade residencial, vira comercial, ou era comercial, vira residencial. Aí, nesse caso, também vai dar margem para ação de despejo. Nós chegamos nos principais requisitos da ação de despejo e da ação de consignação de aluguéis. Na próxima aula, nós vamos tratar especificamente, vamos dar continuidade à ação, às ações locatícias, em especial tratar da ação revisional de aluguel e a ação renovatória. Muito obrigado, agradeço a todos pela audiência e acompanhe nossa Quintal. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.